Bom dia, Bi, tudo bem? Bom dia, Belinha. Tamo bem, e você? Graças a Deus, agora com todo mundo em casa, vida normal novamente, a gente consegue voltar para nossa rotina, amém, graças a Deus. E Alegria. hoje vamos falar, hoje atendendo a pedidos da sua audiência, né, no Instagram, a gente vai falar sobre ressentimento e eu queria começar esse nosso bate-papo falando que a gente tem que tomar muito cuidado com o ressentimento, porque ele começa com uma chateação, aí ele vai se transformando numa mágoa um pouquinho maior, que você não vai resolvendo, que você não vai conversando, que você não vai olhando, e isso vai crescendo dentro do seu coração. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar um ponto que, como diz o ditado, a minha língua eu controlo, mas minha cara não. E aí você olha, você cruza com a pessoa na rua, sua cara já fecha. Você vê a pessoa de um lado e você já atravessa a rua. E aí, às vezes a pessoa nem sabe que você está com aquele ressentimento, porque para ela foi uma desavença boba, uma situação insignificante que passou, ela está seguindo a vida dela, e mais uma vez, você está carregando aquele saco de lixo, e toda vez que você passa por ela, toda vez que você vê ela, toda vez que você lida com aquela pessoa ou aquela situação, que você debate com ela, é como se você pegasse uma nova pedra e colocasse naquele saco. E ele vai ficando mais pesado, mais pesado, mais pesado. E aí não tem como a gente não linkar esse sentimento com os últimos dois episódios que nós falamos da doença do corpo humano, porque o ressentimento, essa mágoa pesada que ela vai se tornando, ela é um dos grandes fatores que para dar início àquela célula chatinha e Cancerígena. complicada que é a cancerígena, né? Justamente, justamente. Nossa, isso tem tanta coisa para falar, porque a gente está num momento, né, que esses embates políticos afastaram muita gente, né, de muita Sim, gente. Então é verdade. realmente, quem me mandou, inclusive, foi o Ed, agradeço ele, ele falou assim, de acordo com de acordo com o momento, né, é um bom tema. Eu falei, realmente, né, porque eu mesma comecei a ter ranço por algumas coisas que eu via. E eu falei assim, ai, cara, eu quero me libertar dessas coisas, eu quero que as coisas fluam. Deixei as coisas, né, harmonizadas dentro de mim. Aí o resto acontecendo é outro rolê, mas as coisas têm que ficar harmonizadas dentro da gente. Mas enfim, esse vucu-vucu aí trouxe muito ressentimento pra galera, né? Muita gente cortou laços. E a gente tem que olhar para isso, né, galera? Nossa, se a gente começar de um jeito bem humano, falando assim, do que adianta, né? Uma coisa bem prática. O que adianta você ficar grilado com outra pessoa? Primeiro que não adianta nada, né? Segundo, o que vai te trazer, o que de bom vai te trazer? Isso não vai trazer nada de bom. Vamos fazer perguntas óbvias, né? Ter esse sentimento é bom para a gente? Não, porque eu me sinto mal, me entristece. Todas as vezes que você lembra de alguma coisa, isso é muito legal neurocientificamente falando. Todas as vezes que você lembra de alguma coisa, ou de uma situação, ou de uma pessoa, ele desencadeia os mesmos sentimentos como se você estivesse vendo ela, estando na situação. A nossa mente, ela não sabe distinguir a realidade, o que está acontecendo no presente, né? Deixa eu falar assim, as nossas reações, né? As reações às nossas emoções. A gente reage automaticamente quando vem alguma coisa na nossa mente. A gente não sabe falar assim, opa, não é agora, não, eu não estou vivendo isso. Então, se você lembrar de um assalto, se você lembrar de alguma coisa que te deixa muito, você já vai começar a ficar nervoso. Então, você tem que prestar atenção nisso, porque os seus pensamentos vão te trazer as emoções. Então, é bom isso? Não é bom. Quando você tiver em uma situação de difícil, assim, de morte, por exemplo, você vai lembrar disso e vai falar, cara, que bobagem. Pensa nisso, entendeu? Primeiramente, nesse sentido humano das coisas, né? E aí a gente pode falar de várias outras formas, o tanto que isso faz mal pra gente, né, Sibelinha? Não só fisicamente, né, nem mentalmente, mas a gente fala de espírito, a gente sabe que a gente tem alguma coisa aqui dentro da gente que é uma coisa nossa, nossa essência. E por que carregar isso dentro
de nós, né? Por que que nossa essência gostaria de uma coisa tão de É, eu, vibração tão baixa? eu quero fazer um parênteses aí, Bi, porque é o seguinte, nos últimos, vamos colocar aí da segunda quinzena de outubro até hoje, eu tive 2 episódios envolvendo o mesmo grupo de amigos, tá? Perdão. Que foi o seguinte, dia 24 de outubro, que eu sou péssima com data, mas minha amiga vai me perdoar se eu estiver errada, ela fez aniversário. E ela tá passando por N problemas em casa, N problemas no trabalho, enfim, ela virou, eu mandei mensagem para ela, eu falei, amiga, e aí, nós vamos comemorar seu aniversário? Ela falou assim, eu não gosto de comemorar aniversário, eu não quero comemorar aniversário. E eu com a minha mãe no hospital, meu irmão na UTI, eu falei, escuta aqui. Eu falei, nós vamos comemorar esse pi desse aniversário, sim, tá? Porque amanhã eu tô com a minha mãe e com o meu irmão no hospital. Deus livre e guarde amanhã, qualquer pessoa da sua família falece, vai embora, a gente vai reunir todo mundo para estar junto, lamentar e lembrar dos momentos felizes que viveram com aquelas pessoas. Então, se hoje é o seu momento feliz, a gente vai comemorar ele sim, nem que seja comendo esfirra do Habib's em casa, nem que seja fazendo um macarrão em casa, tá? Perfeito. E aí, chegou quinta-feira, um amigo nosso muito querido, novo, teve um infarto fulminante e foi embora. Simplesmente na madrugada de quinta para sexta, ele foi embora, nos deixou. E aí eu queria trazer exatamente essa reflexão para esse momento que a gente está vivendo. E é assim com o futebol, é assim com a política, é assim com religião, é assim com qualquer assunto polêmico. Graças a Deus, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E por isso eu sou apaixonada pelo Luiz, você é apaixonada pelo Pedro e vice-versa. E a gente tem os nossos laços particulares, os nossos laços em comum. Então, é aquele negócio: o que seria do branco se todo mundo gostasse do preto? Né? O que seria do Corinthians se todo mundo gostasse do São Paulo? O que seria do Vasco se todo mundo gostasse do Flamengo? O que seria do Lula se todo mundo gostasse do Bolsonaro? O que seria do Alckmin se todo mundo gostasse do Ciro? Sabe? Então, O assim, que seria do sol se não fosse o frio? você entendeu? A gente Então, tá eu acho assim, assim, no fundo, aqui no meu coração, no seu coração, todos nós queremos emprego, todos nós queremos educação, todos nós queremos união, todos nós queremos paz. Nenhum de nós quer guerra, nenhum de nós quer fome, nenhum de nós quer luta. Só que uhum. eu vejo a solução para isso de uma forma, você vê a solução para isso de outra forma, e tá tudo bem, não quer dizer que eu tô errada, que você tá errada. Nós tivemos e temos e teremos todos os dias nas nossas vidas experiências diferentes, aprendizados diferentes, ensinamentos diferentes, e tá tudo bem, assim é a vida, assim é o mundo e assim sempre vai ser. Se a maioria está Sim. do meu lado, se a maioria está do seu lado, isso já não é um problema meu, um problema seu. O que importa é o meu lado de vista, o seu lado de vista, a minha liberdade e a minha interferência oral, de escrita, de ofensa, etc., ir até onde acaba o meu limite e respeitar aonde começa o seu, sem ofensas pessoais e sem É nada. porque o importantíssimo nessa história é que você não precisa conviver, você não precisa amar essa pessoa, você não precisa trocar ideia com ela. Você só não pode ficar guardando coisas dentro de você, sobre ela, sobre a situação, sobre o que for. Não pode, por quê? Porque vai fazer mal para você. Essa é a questão, né, E Sibelinha? eu Porque vou um todo mundo pouco vai mais ter além. os pontos de vista diferentes. Isso, e eu vou um pouco mais além, Bi, porque eu tenho parentes e parentes próximas que a gente cresceu junto. Eu fui educada por essa prima, aí eu não vou citar nomes, enfim. Mas eu fui criada, vou deixar claro assim, né, que para um bom entendedor, minha palavra basta, enfim. Mas, por exemplo, eu cresci a minha vida junto com uma prima muito querida, sabe? A gente conviveu muito bem por muitos anos. Eu amo ela. Ela tem todo esse lado de busca e estudo espiritual e energético que a gente tanto que foi inclusive o que uniu nós duas agora, né? Eu e você, entendeu? E assim, ela é uma pessoa maravilhosa. Já viajei, passei dias na casa dela e tudo.
E hoje ela não fala comigo, ela não fala com a minha mãe, ela não fala com meu pai, ela, tipo assim, ó, deixamos de existir na vida um do outro por conta de política, e não é de agora, foi desde lá de trás, na época do Lula e Dilma, você entendeu? E assim, o pai dela faleceu, aí nós conversamos com os irmãos dela, mandamos mensagens e tudo, mas assim, ó, zero, sabe? Aí eu falo assim, gente, essa pessoa vai morrer amanhã, ou eu vou morrer amanhã, e a gente deixou de conviver, a gente deixou de conversar, sendo que eles estão lá. Quem sabe amanhã, num futuro próximo ou longo, Lula sendo vice-presidente do Bolsonaro, igual a gente tem aí o Alckmin e o Lula, você entendeu? E a gente aqui brigado. Então, assim, eu vou ainda mais profundo do que você disse, porque às vezes, dependendo do grau que você tem de relação com essa pessoa, é saudável e você precisa sim conviver e conversar, mas você não precisa conviver e conversar sobre política, ou sobre Sobre isso, futebol, ou sobre, né? Cara, vai falar da justamente. infância de Nossa, vocês, isso dos é tão momentos bons que simples, vocês troca de tiveram. assunto, muda de ponto de vista, sabe? Dá uma Isso. ajeitadinha. Se é importante a relação, igual eu acho importante, você teve essa história, né? Se é importante a relação, vamos rever nossos quadradinhos. Às vezes, tudo bem, você vai ficar um pouco decepcionado com a pessoa porque você montou ela naquela forma na sua cabeça. Mas assim, todo mundo vai decepcionar a gente um dia. E é exatamente as pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente ama que decepcionam a gente, galera. Porque outras pessoas tanto faz, A né? gente não Mas cria quem salva expectativa, né, em cima das outras pessoas. cria. Justamente, a gente cria expectativa porque a gente está ao redor, quem a gente ama. Então, isso é muito normal. Então, assim, aproveitando isso, usar da praticidade para resolver esses problemas emocionais é muito bom. Usar da racionalidade, sabe? Sem mimimi, sem. Vamos ser mais amorzinho, galera. De É, verdade, assim, é porque e importante. agora um ponto-chave ali, eu quero colocar uma sementinha naquele ponto que mais dói da acupuntura, tá? Que nem, eu falar de Bolsonaro, você falar de Lula, enfim, para pessoas aleatórias, isso não tem valor nenhum. Eu vou falar, puta, eu tenho razão e que se for da Bianca que pensa diferente. E vai, passou. Agora, quando a gente fala de ressentimento, a gente está falando, igual a gente falou aqui agora, exatamente de pessoas que nos machucam, de situações que nos machucam. E aí, a palavra que causa isso tudo é justamente uma palavra linda e ao mesmo tempo cruel, que é a expectativa, Hum. né? Então, é aquele negócio. O É o fato de eu que a gente pensar, projeta, né? o fato de eu pensar diferente de você. Para mim, eu estou pensando diferente. Igual, eu escolhi ser advogada, você escolheu ser neurocientista. Até aí, olha, que diferença isso faz na nossa vida? Nenhuma. Graças a Deus você é neurocientista que pode me ajudar. Graças a Deus eu sou advogada que posso te ajudar. Agora, quando a gente entra no tópico de assuntos polêmicos e escolhas diferentes e expectativa, isso traz uma frustração. E se eu não estiver enganada, a gente falou isso no episódio passado, que é a minha escolha de vida, você vê a minha escolha de vida como uma ofensa com a sua pessoa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Com É uma certeza, com certeza. expectativa que você criou, um reflexo que você criou, que está Você juntando traz lei com carga nas uma suas ofensa costas. pessoal. Isso, e que não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu acho que É, isso é que o caminho da direita é certo. Você acha que o caminho da esquerda é certo. Tudo bem, então a gente vai para a direita, a outra vai para a esquerda e a gente se encontra no meio do caminho para comemorar, para partilhar, mais para sentir fácil. Você vai saudade, tomar um café? não é? Tomar um café? É. Exatamente, sabe? Eu falo esse trem assim, vamos ser mais amorzinho e tal, tem muito gratiluz, gratiluz. Não é nada disso, gente. É tipo Não. assim, uma coisa muito prática. Ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor que você consegue no seu cérebro à medida que você for, né? Ele já produz, mas à medida que você for exercitando algumas coisas, ele produz mais. Então, geralmente, o que produz ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor, que eles chamam, né? É um abraço, é um carinho, são momentos afetivos. E aí descobriram esses dias, assim, né? Conseguiram
tem estudos muito fortes comprovando já, e eu tenho que achar alguns artigos ainda, mas eu vi esses dias e achei o máximo, que a ocitocina está conseguindo restaurar alguns problemas no coração. Eles já estão fazendo alguns testes e está sendo comprovado. Então, no nosso físico, pernilongos, no nosso físico, o amor, ele consegue, né, chegar no nosso físico, no nosso coração, nosso órgão. Então, realmente, você mudar os pensamentos, tirar essa questão do ódio, porque o que eu vejo? Que eu vi muito, a gente vê na política, né? Ah, eu odeio tal fulano, ah, tem que matar, ah, tem que bater, ah, não sei o quê. Cara, eu nunca vi na história o ódio resolver o ódio. O amor, o ódio conseguir alguma coisa no seu ódio, né? Ódio traz ódio, amor traz amor. Se você for corromper, né, a sua vida, achando que odiando outra pessoa vai funcionar para alguma coisa na sua mente, né? Tipo assim, eu vou odiar e vai acontecer alguma coisa de ruim para essa pessoa. Uma que você já está fazendo coisa errada, você está desejando mal, né? Uma coisa básica. Outra que não vai resolver nada, isso não vai fazer ela fazer coisas Pensar que você diferente queira, ou ou mudar a mudar visão o dela. pensamento dela, ou mudar o pensamento dela. Então, assim, vamos olhar para isso de forma racional e a gente chega com várias respostinhas. Várias respostinhas para nós mesmos. Isso que é o mais importante, e que eu não sei se vocês separaram, mas independente do tema, a gente chega nesse ponto. Nunca é o Uhum. outro, sempre é você. Então, a expectativa que você cria no outro, o jeito que você vê a situação, a mágoa que você carrega, o sentimento de raiva ou nervosismo que você coloca para fora, ou que você sente com aquilo, entendeu? Então, é sempre você, nunca é o outro. O outro Mas é para para gente. ficar na autocobrança, autocobrança, autocobrança? Gente, mas tem que ser de uma forma saudável. Porque eu falo por mim que eu sou a pessoa que me cobra. Aí eu paro, falo, cara, você tá fazendo pelo menos o seu melhor, você tá conseguindo, né? Tô. Porque é o melhor que eu posso agora. Se eu tô fazendo isso, é porque é o melhor que eu posso agora. Se eu posso melhorar um pouquinho, amanhã eu vou tentar melhorar um pouquinho mais. Eu melhoro meu planejamento do dia, eu faço alguma coisa diferente, ou eu mudo meu pensamento de outra coisa. Mas assim, o importante é a gente estar tentando melhorar o tempo todo. E é em tudo, gente, porque a gente tá aqui para isso, tá? A gente tá no mundo é para ficar brincando, não. Eu lamento informar para vocês, mas isso aqui não é a Disney. Eu acho que pouca gente ainda não percebeu que realmente não é a Disney, é o profundo, é você olhar para dentro. Tem muita gente ainda só olhando para fora. O Ocidente, ele leva a gente a olhar para fora, né? Se você for lá para o Oriente, que tem mais de milhares de anos do que a gente, eles já não estão mais olhando para fora, eles conseguem olhar mais para dentro. Então, as terapias deles são diferentes, energéticas, são vibracionais. Já tem, né? A gente conhece o rei que veio de lá, as coisas vêm de lá. Por quê? Porque lá tem mais tempo. Vamos olhar diferente, vamos fazer, vamos mudar a chavinha. O Ocidente é muito, muito novo, tá? A medicina ocidental é muito nova. Então, é bom a gente ampliar o olhar, principalmente Buscar nessas questões de conhecimento, né? doenças que a gente está falando, né? Tanto, tipo, não é o problema do ressentimento causa câncer, tá? Não é que o ressentimento vai lá e causa um câncer, não, é um processo dentro de você que está acontecendo. São pensamentos que levam para o seu coração. Então, se a ocitocina consegue melhorar o órgão, o contrário consegue piorar seu órgão. Então, a sua mágoa, amargura, tristeza, ressentimento, o seu coração sente. Quem tem problema no coração, vocês podem olhar para isso. Qual que é a dificuldade de abrir o coração, sabe? Qual que é a dificuldade de soltar algumas coisas que vocês estão guardando, estão colocando aí dentro? Doenças traduzem muito bem esse rolê. O que que quando esses dias eu fiz uma meditação que fez muito sentido para mim, que é parar, respirar profundamente, que você começa a se conectar com o seu interior, e aí você imagina mesmo como se fosse uma câmera da televisão, você assistindo a TV, você entra pela sua boca, você vai descendo, vai olhando o seu pulmão e até chegar no seu coração. Chegou no seu coração, como você vê o seu coração?
Você vê ele forte, bonito, ou você vê ele escuro, magrinho? Como você vê ele? Aí, quando você Ótimo. identificou aquilo, tenta buscar na sua mente, olhando para o seu coração ainda, quando você olha para ele escuro e magrinho daquele jeito, o que te lembra essa situação? Lembra um episódio, lembra um momento, traz uma pessoa? O que que aqueles batimentos daquele órgão tão escuro e tão fraquinho está trazendo para você? Vai vir uma situação na sua mente, vai, ou no seu pensamento, você vai ver uma pessoa, você vai ver um momento, você vai ver uma data, você vai ver uma situação, e aí aquilo significa que você deve olhar para aquilo, é aquilo que está te incomodando. É aquilo que está fazendo o seu órgão definhar, o seu organismo definhar. Então, olha para aquilo e procura, se você não conseguir sozinho, procura ajuda para ressignificar aquela relação, para colocar para fora aquela dor, seja para a própria pessoa, seja no papel, seja num diário, seja numa roda com algum amigo que você confie, seja com um terapeuta. O importante é você olhar, cuidar e tratar para que isso pare de crescer dentro de você e comece a definhar, dando espaço para o seu organismo se restaurar, né? Se recuperar, soltando aquela dor para que a saúde possa voltar ao seu lugar, né, Bi? Ótimo, perfeito. Adorei, inclusive. Né? E vamos ser mais good vibes, né? É bem ser good vibes mesmo, gente. Tem que trocar ideia sobre as coisas? Tem que emitir sua opinião? Tem, eu gosto. Eu falo muito, eu sou muito, às vezes, dura nas minhas palavras. Mas eu permito que escutar também e falar, beleza, se a gente não tá de acordo, foda-se, vamos para outro assunto. Assim, eu não vou ficar me colocando, Martirizando, né? e colocando energia, colocando barreira entre as pessoas, sabe? Ah, não, gente, eu tenho muita coisa para pensar, tem muitos problemas para resolver no meu dia a dia, tem muita coisa para fazer, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, entendeu? A Temos vida não boleto para para, pagar. boleto tá chegando assim, ó. Então, assim, gente, tem que ficar fechando extrato, entendeu? Essas coisas, não, tem tempo para trabalhar, arrumar minha cabeça, organizar meu coração. É para isso que eu dedico o meu tempo. É para mim e para as coisas que eu acredito. Então, eu acho que é um bom caminho que a gente evita muita fadiga, tá? Eu sou do Jaiminho, a equipe do Jaiminho, a de evitar a fadiga. Se você Ah, lembra eu do tô Jaiminho, assim você viu hoje fácil, também, você teve sabia? uma infância muito feliz. É isso mesmo. Já faz alguns anos que eu vivo nessa linha e eu vou te falar, minha vida, sabe, principalmente mental e emocional melhorou muito, porque a partir do momento que você entende que o do outro é do outro e o que é seu, pronto. Não tem Nossa, mais vá à muito o que luta por que florear, né? realmente faz sentido. Justamente, Não ver o tem que muito faz o que sentido para florear. você. Uma situação te magoou, tá? Nossa, o João que eu acreditava que pensava assim, ele pensa assado. Nossa, isso me magoou muito. Mas pera, por que que me magoou? Ele tá pensando como, João? Ah, ele pensa assim. Tá, mas isso tá beneficiando a vida dele? Tá, e a minha? Não tá fazendo diferença, eu que tô chateada. Tá, então esse é um problema do João ou é o meu? Meu. Então, pera, vamos rever isso aqui. Entendeu? É sempre você. Sempre, Às vezes sempre. o João não está tendo as mesmas informações, não teve a mesma criação, não vê as mesmas notícias que você. Sabe, o João pode fazer tanta coisa diferente, então deixa o João para lá, vai seguir o seu rolê, sabe? Senão encontra Exatamente. com o João no boteco e vai falar de Isso, outras vamos falar, coisas. vamos contar piada, sabe? Nova TechPix. Isso! Exatamente, a TechPix, uma câmera fenomenal e super moderna que filma 360 graus. Mas você sabe que eu sempre uso esse Eu exemplo, vou né? contar uma coisa aqui, eu vou contar uma coisa aqui muito particular. Ah, Eu comprei, mentira. juro, eu tinha meus 18 anos, minha mãe falou assim: compra, compra, compra. Eu falei: não é possível, mãe, mas minha mãe que pagou, né? E aí eu falei: não é possível. A hora que chegou, eu não acreditava, porque ela nem flash não tinha. Na época, tipo assim, ter uma câmera era uau, né? Tem uma câmera. E aí eu olhei para aquilo ali e falei: você tá brincando, mãe? E a É gente isso aqui, devolveu em né? 7 dias.
Tá Ah, é vendo? muito bom. A história Isso da é Tec maravilhoso, porque ó, a máquina nem era tudo isso, mas a expectativa que a gente criou na máquina era tão grande, né? Que Nossa, aconteceu? ela tem um Transtornou a T4 na família inteira, cozinha, faz cara. nossa, faz comida e conversa com você. É, Chegou lá, transtorna a quen, família quen, quen. inteira. E ainda bem que conseguiu o dinheiro de volta, tá vendo? Soltou, até o dinheiro voltou, gente. É isso, praticamente. Sendo bem simplória, Só né? deixa. E direta, é isso, entendeu? Ah, é Criei uma ótimo. expectativa naquele Atrocidade. produto. Puta, que bosta. Devolve. O que aconteceu? Até o dinheiro voltou para sua conta. Olha que bênção. E sendo bem direta, Isso é é isso que porque me venderam acontece, uma cara. coisa, né? Você vende uma coisa, não entrega, você vaza, Você velho, vaza, né? é. E aí, mais uma vez, entra naquilo, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas, né? Justamente, com E é aí certeza. que, filha, que cada um é obrigado a cuidar do seu barraco, cada um é obrigado a segurar o seu galho, porque não tem muito para Escolha onde não correr. deixar, Isso mesmo. escolha não deixar ninguém estragar seu dia e bora sabadar. Isso mesmo. Então é isso, galerinha. A gente espera que tenha Sábado. gostado. Boa semana para nós, bom rolê, sem É, ressentimentos, né? isso mesmo. E olhando sempre para você, tá? Olha Justo. e modifica e cura, porque é sempre sobre você, nunca sobre o outro. Pensa nisso, tá bom? Perfeito. Então, É, episódio, esse é o 16, né? Então, 16 ou um beijo 17. para Nossa, você. gente, esses últimos dias foram tão corridos que eu já nem sei se está no 16 ou no 17. Eu Eu tenho que acho que é olhar. o 16 mesmo. 16. Então tá 16. bom. Então, um beijo, gente. Beleza. Excelente Tchau, final de tchau. semana. Tchau, tchau.